Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Aprendendo Nutrição. E hoje vamos falar sobre parasitologia, unidade 2, temas 1, 2 e 3. Uhum, é um assunto pesado. Pois é, porque assim, imaginem um invasor invisível que não apenas entra no corpo de um ser humano, mas manipula a biologia de um jeito que transforma quem está no topo da cadeia alimentar na presa perfeita. É assustador, sabe? A gente nem percebe. Exato. E o mais bizarro é que esse invasor pode estar nadando no rio da sua cidade, escondido na carne do osso ou até mesmo esperando pacientemente na sola do seu sapato. Nossa, sim, é uma verdadeira emboscada diária. A nossa missão nesta análise de hoje é mergulhar no fascinante e, convenhamos, muitas vezes perturbador mundo da eumitologia. Com certeza. O nosso foco principal aqui não é só listar nomes de vermes, sabe? É investigar os mecanismos por trás dessas estratégias de sobrevivência absurdas. Entender como eles hackeiam a gente, né? Perfeito. Vamos explorar três grandes classes aqui: os trematódios, os cestódios e os nematódios. Porque esses organismos estão longe de ser apenas, tipo, vermes comuns. Ah, eles são máquinas de sobrevivência altamente complexas, né? Passaram milhões de anos aperfeiçoando a arte de burlar o sistema imunológico dos mamíferos. E o cenário ganha contornos ainda maiores quando a gente olha para o impacto disso tudo, né? Sem dúvida. Entender a biologia dessas criaturas transcende totalmente aquela curiosidade de laboratório ou a clínica básica. A gente está falando sobre decifrar gargalos de saúde pública que mantêm nações inteiras reféns. Um baita de um problema sistêmico. Muito. Esses parasitas ditam o desenvolvimento cognitivo e físico de populações mais vulneráveis, sabe? Eles moldam a economia e a produtividade de regiões inteiras que sofrem com a falta de saneamento básico. Bom, para entender essa invasão toda, a gente precisa começar pelos meios de transporte que eles usam. Vamos abrir com os trematódios. Os invasores aquáticos. Isso. A gente chama assim porque o gatilho inicial de infecção deles é a água. E a logística da coisa é impressionante. Eles dependem de hospedeiros intermediários muito específicos, tipo os caramujos, né? Exatamente. O caramujo serve como uma incubadora antes do parasita chegar no alvo humano. Os materiais que a gente analisou destacam dois grandes protagonistas: a fasciola hepática e o Schistossoma mansoni. A fasciola hepática, que o pessoal chama de baratinha do fígado, ela tem uma tática de emboscada genial. Ela não sai caçando um humano, sabe? Fica só na espreita. Isso. As larvas saem do caramujo e formam metas cercárias. Isso é essencialmente um bunker microscópico encistado, super resistente à temperatura e ao ressecamento. E elas ficam cimentadas em plantas aquáticas, tipo o agrião, não é? No agrião. Aí, quando um herbívoro ou uma pessoa come essa planta crua, o ácido do estômago não destrói o cisto. Pelo contrário, né? Exato. Na verdade, o ácido funciona como um sinal. Ele avisa que é hora de acordar. A larva sai no intestino, mas ela não quer ficar ali. Ela usa enzimas para perfurar fisicamente a parede do intestino. Ai, caramba! Pois é. Ela cai na cavidade abdominal, vai rastejando até o fígado e começa a devorar o tecido hepático até achar um lugar seguro lá nos ductos biliares. Nossa, é muito agressivo. E tem aquele detalhe de eles serem hermafroditas, né? Sim, esses vermes de 2 a 3 centímetros têm ambos os sexos. Então, num ambiente onde é difícil achar um parceiro, um único indivíduo consegue iniciar um império sozinho, soltando milhares de ovos. Certo. Vamos desempacotar isso aqui. Então a fasciola atua basicamente como um cavalo de Troia microscópico, escondido na nossa salada só esperando as defesas gástricas baixarem para iniciar essa escavação interna. É a analogia perfeita. Já o Schistossoma mansoni, que causa a esquistossomose ou barriga d'água, não tem paciência nenhuma. Ele é um invasor de lares literal, arrombando a porta da frente que é a nossa pele. A mecânica do esquistossoma parece filme de ficção científica. As larvas, que a gente chama de cercárias, nadam ativamente na água doce. E como elas acham a gente? Elas detectam os lipídios e o calor da pele de quem entrou na água. Daí elas grudam e soltam um coquetel de enzimas que literalmente dissolvem o cimento celular da pele. Meu Deus! É rápido. Em questão de minutos, elas mergulham na corrente sanguínea e vão para o sistema venoso. E o dimorfismo sexual deles é muito raro.
O macho é robusto e tem o canal ginecóforo, uma dobra onde a fêmea, que é bem fininha, entra e mora. Eles vivem num abraço permanente, né? Sim, acasalados por anos ali nos vasos sanguíneos. Mas o dano real não é do verme adulto, é do ovo. O ovo do xistossoma tem uma espícula, tipo um espinho afiado na lateral. É rasgar o vaso sanguíneo. Exatamente. O sistema imune ataca o ovo, gera uma inflamação imensa, e é essa pressão inflamatória que empurra o ovo cheio de espinhos através do tecido do intestino para cair nas fezes e voltar para a água. Toda doença é só um efeito colateral da fuga do ovo. Que loucura. O que é fascinante aqui é o papel do meio ambiente. O elo fraco dessa corrente toda não está no humano, está no ecossistema aquático e nos caramujos Limnaeona e Bionfalaria. Ou seja, tratar a pessoa não resolve tudo. Nem de longe. Se a gente trata a comunidade inteira, mas o esgoto continua caindo no rio onde os caramujos vivem, a reinfecção é garantida. Quebrar a cadeia exige saneamento e ecologia. Bom, deixando os rios e lagos para trás, o perigo evolui e passa a se esconder na própria fonte de energia de muitas populações, que é a carne. E é aí que entram os cestoides. Os famosos gigantes intestinais. Exato. Eles dispensam a água como vetor direto e pegam carona no músculo dos animais. E o tamanho deles no nosso intestino é absurdo. É assustador mesmo. Focando na Taenia solium, que vem do porco, e na Taenia saginata, do boi. A gente está falando de vermes em forma de fita que chegam a incríveis 10 metros de comprimento. 10 metros dentro de uma pessoa, roubando nutrientes direto da nossa comida. E a anatomia da cabeça delas, o escólex, é que dita como elas se ancoram. A Taenia solium tem ventosas e uma coroa de ganchos que cravam fisicamente na parede do intestino. É um gancho mesmo. Literalmente. Já a saginata não tem esses ganchos. Mas para compensar, as proglotes dela, que são os pedaços do corpo do verme, têm uma musculatura muito forte. Ah, as proglotes que se movem, né? Isso. As proglotes grávidas se soltam e conseguem rastejar ativamente para fora do ânus do paciente de forma autônoma. Caem na roupa íntima ou no chão. O impacto psicológico é devastador. Nossa, constrangedor demais. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se alguém come a carne mal passada com a larva, tem a tênia gigante, que é a teníase. É nojento, mas faz sentido biológico, né? Sim, o humano comeu a presa contaminada, mas a falha no protocolo acontece com a Taenia solium. Porque se a pessoa engolir o ovo do parasita por alguma contaminação fecal oral, o sistema entra em colapso. O ovo não vira tênia no intestino. O humano engole o ovo e o parasita entende que está dentro de um porco. O humano é rebaixado ao hospedeiro intermediário. É uma inversão de papéis biológica assustadora. Coloca cistos no nosso cérebro. É um mecanismo devastador. O ácido do nosso estômago dissolve a casca do ovo, a larva perfura o intestino e cai na circulação navegando às cegas. Como a gente não é o alvo para essa fase, a larva se perde e se incista em músculos, olhos ou no cérebro. Que é a cisticercose, né? Exato. E quando vai para o cérebro, a neurocisticercose, o cisto, começa a degenerar, causa uma inflamação massiva e gera convulsões severas. É uma das principais causas ocultas de epilepsia em adultos em países em desenvolvimento. E se conectarmos isso ao panorama geral? Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente percebe que o que separa a sociedade de epidemias de neurocisticercose são aquelas defesas invisíveis do dia a dia, sabe? Tipo a fiscalização da carne. Os carimbos do veterinário no abatedouro, a tradição de cozinhar bem a carne de porco, isso tudo forma um escudo de saúde pública. Se o esgoto contamina a horta com ovos de tênia, esse escudo desmorona. Tem também uma exceção fascinante nessa regra dos cestódios gigantes, que é a Hymenopleps nana, a Taenia anã. Ah, sim. Ela quebra todas as regras. Ela tem só 1 centímetros, mas não precisa de animal nenhum no meio do caminho, né? A genialidade da Hymenopleps nana está na simplificação. É transmissão fecal-oral direta. E o perigo real é a autoinfecção interna. Como assim? Os ovos podem eclodir dentro do próprio intestino. As larvas entram nas vilosidades, amadurecem e voltam como novos vermes. Ou seja, em uma pessoa só, o número se multiplica exponencialmente sem nenhum contato novo com o exterior.
Em creches, por exemplo, é um ciclo que se alimenta rápido demais. Então, pessoal, antes de seguirmos para o estudo da morfologia dos eumintos, um lembrete importante. Se este conteúdo está sendo útil para a sua jornada de aprendizado, ou se você está usando este podcast para revisar para suas provas, já clica no gostei e se inscreva no canal. Isso garante que nossas aulas sempre apareçam para você e ajuda muito o algoritmo a entregar este conhecimento para um número maior de pessoas. Além disso, seu apoio é fundamental para mantermos a frequência dos episódios e a qualidade das nossas pesquisas. Contamos com vocês. Beleza, então vamos retomar o assunto de onde paramos. Vamos lá. Com essa base sólida sobre invasores aquáticos e carnívoros, a gente precisa mudar o foco para uma classe que faz as estratégias de antes parecerem brincadeira de criança. Os nematódios. Os vermes cilíndricos super versáteis. Cada espécie parece ter uma rota de ataque totalmente diferente. E a estrela mais bizarra dessa categoria é a lombriga, o Ascaris lumbricoides. O ciclo é muito doido. O famoso ciclo de Loeffler, né? Isso, a pessoa engole o ovo na água, ele eclode no intestino, mas a larva recém-nascida não fica lá. Ela inicia uma odisseia, fura a veia mesentérica, viaja para o fígado, sobe para o coração e é bombeada para os pulmões. É uma viagem sanguinolenta. Sim, lá ela rompe os capilares, cai nos alvéolos, sobe escalando a árvore brônquica até a garganta, aí o indivíduo tosse a larva viva, engole de novo, passa pelo ácido do estômago de novo, para só então crescer até 35 centímetros no intestino. É um roteiro absurdo. Então, o que tudo isso significa? O Ascaris faz essa travessia inteira, destrói tecidos até o pulmão, arrisca ser tossido para fora, só para voltar para o exato lugar onde começou. Parece um erro de design brutal da evolução. Ou será que é de propósito? Isso levanta uma questão importante, que fascina a parasitologia há décadas. Longe de ser um erro, essa migração atende a necessidades estritas. Tipo o quê? Primeiro, oxigênio. A larva precisa de um pico gigante de oxigênio para crescer e trocar de cutícula. O intestino não tem isso, mas o pulmão é perfeito. Ah, faz sentido? E segundo, e mais incrível, é uma manobra de evasão imunológica. Se ela tentasse crescer logo de cara no intestino, o sistema imune destruiria ela. Dando essa volta pelo corpo, ela ganha tempo, fica mais resistente e quando cai no estômago de novo, já está blindada contra as defesas do intestino. Que engenharia fantástica! E isso contrasta bastante com o Enterobius vermicularis, o oxiuro, né? Que ignora viagens longas e aposta na irritação para sobreviver. É uma aula de manipulação comportamental. A fêmea adulta vai para a região perianal durante a noite. Aproveita que a pessoa está dormindo e relaxada. Isso mesmo. Ela precisa do oxigênio de fora para maturar os ovos e solta eles ali com uma secreção super pegajosa que dá uma coceira violenta. E aí a criança coça sem parar. A criança coça dormindo, os ovos ficam nas unhas. De manhã, a mão suja vai no brinquedo, na maçaneta ou direto para a boca. É um ciclo brilhante de retroinfecção. O verme usa o reflexo de coceira da criança como meio de transporte. O que causa aqueles surtos instantâneos em escolas, né? Mas a narrativa muda de incômodo para perigo real com os ancilostomídeos, tipo o ancilostoma do Odenale e o Necator americanos. Aí o campo de batalha é o solo. Exato. Aqui não tem ingestão nem coceira. A larva aguarda no solo úmido para interceptar qualquer um que passe descalço. E a agressividade deles é notável. As larvas filarioides sentem o calor e a vibração do pé, entram pelos poros e vão parar no intestino também depois de passar pelo pulmão. Mas a diferença macabra é o cardápio. Eles querem sangue? Muito sangue. O ancilostoma tem pares de dentes afiados e o necator tem placas cortantes. Eles mordem a mucosa, soltam o anticoagulante e ficam sugando. Se eles mudam de lugar, a ferida antiga continua sangrando. Isso causa aquelas anemias severas, atraso no desenvolvimento. Historicamente, é o que ancorou populações rurais inteiras no subdesenvolvimento. Com certeza, o impacto na saúde pública é gigante. E falando em perfuração de tecido, tem o Strongyloides stercoralis. A entrada é pela pele também, mas o que ele faz depois acende o alerta vermelho, principalmente a autoinfecção interna. O Strongyloides opera no limite do risco.
Em pessoas saudáveis, o corpo controla. Mas as larvas podem amadurecer e furar a parede do intestino antes de saírem nas fezes. Recomeçam tudo sem sair do corpo. Isso! E se a pessoa tem uma queda de imunidade, tipo por corticoide ou infecção, essa autoinfecção perde o freio e vira hiperinfecção. Milhares de larvas rasgam o intestino de uma vez. E o pior é que elas arrastam bactérias das fezes direto para a corrente sanguínea, não é? Exatamente. Levam para a corrente sanguínea e para o sistema nervoso, gerando septicemia e meningite fatal muito rápido. Só para fechar essa plasticidade dos nematóides, tem a Wuchereria bancroft, que abandona o intestino e vai para os vasos linfáticos. Terceiriza o transporte para o mosquito, né? Isso. E tem o Trichuris trichura, que se costura nas nossas entranhas. O trichuris tem a ponta fina, tipo chicote, ele se tece nas células do intestino grosso, a irritação é tanta que destrói o tônus do reto e causa prolapso retal. Já a Wucheria, o mosquito injeta a larva, ela faz ninho nos linfonodos, bloqueia a linfa e causa o inchaço absurdo da elefantíase. Depois de decifrar todo esse manual de guerra biológica, a pergunta é como a medicina responde. E a gente tem um arsenal bom, né? Sim, a farmacologia é uma sabotagem de precisão. O albendazol, por exemplo, ataca o sistema de energia. Ele impede a célula do verme de absorver glicose. Então o nematóide morre de fome no meio de intestino cheio de comida. Exatamente. Já o praziquantel, que a gente usa para as tênias e para o esquistossoma, causa paralisia espástica. Força a entrada de cálcio e a musculatura do verme trava inteira. Ele solta da parede e é varrido pelo intestino. E tem a ivermectina, que causa paralisia flácida. O mecanismo é espetacular. Biologia, química derrotando a evolução. Mas lendo as entrelinhas, surge uma frustração, porque parece que tratar o paciente é a parte fácil. Mas não resolve tudo. Pois é, eu dou albendazol, o Necator morre. Sucesso. Mas se a pessoa sair do posto e andar descalça de novo na mesma terra, sem esgoto, amanhã pega outra larva. Dar remédio sem fazer saneamento não é apertar o botão de soneca no alarme de incêndio. Essa reflexão é o núcleo da parasitologia moderna. A pílula salva o indivíduo naquele momento, mas ela é cega para o ambiente. Verminoses são bioindicadores de pobreza. Fica enxugando gelo, né? Não adianta ter a molécula perfeita se milhares de ovos são despejados na água ou na terra todo dia. A erradicação real exige rede de esgoto, água tratada, calçada no pé. É engenharia civil junto com medicina. Essa guerra evolutiva dura milhões de anos. Mas o aquecimento global está expandindo as faixas de calor e umidade do planeta. Isso altera totalmente o mapa de onde os mosquitos e caramujos conseguem viver, né? Exato. Será que nas próximas décadas a gente vai ver a emergência dessas máquinas biológicas brutais em lugares e populações que antes eram seguros por causa do frio? A evolução, pelo jeito, está só esperando as novas temperaturas. Uma reflexão muito necessária para a gente ficar de olho. Aproveitem para se inscrever no canal e clicar no sininho para notificações sobre novos conteúdos. Até a próxima!